Oi, oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Entre Portais. Talvez seja uma novidade para vocês encontrar a gente por aqui depois de tanto tempo. Talvez seja. Fez um ano do nosso primeiro podcast, já passou até de um ano. E, bom, os planos mudaram, a vida mudou, coisas aconteceram. Enfim, cá estamos, de uma maneira diferente, em outro método, mas com aquele mesmo intuito de antes, né? Passar um conhecimento que talvez vai ser de ajuda para quem está aí do outro lado da telinha. Talvez tendo essas conversas a gente também traga autoajuda para a gente, porque como o Volney falou no primeiro podcast, inclusive se vocês não assistiram, tá aqui no perfil do YouTube. É um pouco extenso, mas vale muito a pena. E lá ele fala que a troca de conhecimento ela serve justamente para isso, né? Para trazer conhecimento para um e para o outro também. A gente se beneficia mutuamente. Então, gente, muito prazer. Eu sou a Chay, para quem não me conhece. Eu sou manicure. Estou vivendo hoje em Portugal, mas eu sou brasileira. E a ideia do podcast inicialmente foi por causa das minhas clientes, dessas conversas diferentes que a gente tinha. E eu queria registrar tudo e deixar tudo registrado. No fim, os planos se tornaram outros. E o Volney sempre esteve do meu lado, me incentivando e me ajudando nos meus desejos. Enfim, aqui, olha onde ele está, continuou, está aqui do meu lado, com um pouquinho só de distância, mas enfim, vou deixar que ele se apresente para vocês e logo eu vou falar o tema que a gente vai conversar um pouco, e aí a gente vai estender essa conversa aí para vamos ver qual portal que a gente vai parar. Oi, gente, boa noite, né? Eu sou o Volney, sou tenho uma formação em coach, estou fazendo uma outra formação, gosto muito desse lado de poder ajudar, de poder contribuir, também de aprender, né? Quando a gente busca uma formação, o primeiro intuito é a ajuda para si próprio a aprender o autoconhecimento. E, claro, eu acho que é o dever do ser humano poder contribuir para a evolução de um outro ser humano. Nossa missão aqui, e é isso me dá, que me traz a vontade quando busco mais conhecimento. Poder ajudar, primeiro a mim e depois aqueles que quiserem, né, trocar conhecimento. Chay já falou tanto em mudança, né? E é justamente disso que a gente vai conversar um pouco, de mudanças, né? Sim, interessante que a gente escolheu esse tema, porque, olha, gente, às vezes eu vou chamar o Volney de Prê, porque é um apelido interno, mas eu já vou dizer que vocês podem chamar ele assim também, não tem problema. A gente escolheu esse tema porque o Prê ele está estudando sobre isso na faculdade, então ele veio assim bem empolgado para falar sobre, e interessante que a gente já veio assim nessa modalidade, já houve muitas mudanças, né? Porque antes a gente estava juntos, agora a gente já não está mais, a gente está vivendo com um pouquinho de distância aí, mas a tecnologia de hoje, graças a Deus, possibilita isso e mudanças que acontecem todos os dias na nossa vida, todos os dias mesmo, porque eu acho que ninguém é a mesma pessoa que foi ontem, e a pessoa de amanhã com certeza não vai ser a mesma de hoje. Então, constantemente a gente está aí fazendo mudanças, certamente para ser melhores, né? Mas, claro, cada um sabe do seu caminho. Então, espero que vocês estejam conosco aqui nessa nossa nova caminhada. Nós escolhemos esse nome, Entre Portais, só para deixar registrado que vai ser o nosso primeiro da volta. Entre Portais, porque a gente, ao mesmo tempo que é bem parecido, a gente é bem diferente.
E a gente tenta trazer essa conexão dos portais, porque um pouco a gente vai para o lado esotérico, outro pouco a gente vai para o lado da ciência, e é tão legal ver tudo isso se conectar e a gente usufruir disso tudo para a nossa própria vida e de todas as nossas conversas de filosofias, nossas conversas de neurociência, enfim, vai estar tudo aqui para vocês. Quem quiser aproveitar, fique à vontade. Quem quiser mandar opinião, quem quiser, enfim, se expressar, estamos abertos para convidados, estamos aí para todo mundo. Então, Pre, queria inicialmente te agradecer, como sempre. Quero dizer que espero muito que dê certo esse podcast, porque, gente, a gente já gravou semana passada, deu errado. A gente já começou a gravar, também deu errado de novo, mas olha, a gente está persistindo porque é um desejo muito grande nosso. Não sei, casou, então a gente está aí. E espero muito que dê certo. Te agradeço, Pre, por disponibilizar esse tempo. E estou muito feliz que seja tu. Em breve espero que a gente tenha companhia também, mas vamos deixar aí para o destino ver o que ele reserva para nós. Vamos começar? De verdade? Vamos embora. Nosso tema É, é mudança. acho esse tema legal porque a gente, é, de uns anos para cá, vem passando por bastante mudanças, né? Mudanças que, como já conversamos no outro podcast, começou lá em 2023, onde a gente tinha algumas crenças limitantes, algumas dificuldades, e de lá para cá a gente tem buscado a evolução como ser humano, aprendendo novas coisas e nada melhor do que compartilhar um pouco disso que a gente aprendeu com outras pessoas. E o mundo, ele está em constante mudança. As mudanças, elas fazem parte da nossa vida, né? No último podcast, a gente nem imaginou que um ano depois a gente ia estar tão distante. Sim, Estamos, né? E nada é fixo. Hoje a gente está aqui, quem sabe amanhã ou depois a gente pode estar mais próximo, seja, quem sabe um dia eu não vai ter a coragem de conhecer Portugal, ou quem sabe tu não tira umas férias e venha visitar o Brasil, mas são possibilidades as mudanças, isso é só mostrando que mudanças acontecem, nada é fixo, nada é permanente e sempre vai existir mudança. E nessa era tecnológica, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as mudanças elas são gigantescas. As tecnologias e as novas gerações que têm chegado, elas têm proporcionado isso. Elas têm mudado padrões, comportamento social, cultural, político. E com a Covid, depois da Covid, a gente vê ainda uma mudança muito mais extraordinária, porque a tecnologia ela teve que se desenvolver rapidamente para poder atender uma necessidade, que era o isolamento, né? O mundo criou muitas plataformas e uma delas a gente está usando hoje que faz parte da tecnologia. Então, essas mudanças elas vêm e nós temos aí praticamente duas formas de mudanças, que são as mudanças voluntárias e as mudanças involuntárias. As mudanças, todas as mudanças, todas as duas formas, elas causam dor, nenhuma mudança é sem dor. As mudanças voluntárias são menos doídas, mas dói, são menos doídas. Por que elas são menos doídas? Porque são aquelas mudanças que nós planejamos, que nós almejamos, que nós queremos fazer, né? Então, elas são menos doídas, mas dói. Por exemplo, uma pessoa que quer mudar o corpo, eu não estou bem com o meu corpo, eu quero é, melhorar o meu porte físico, a minha saúde, enfim, ela vai conseguir, mas ela vai precisar fazer uma academia, que também é um pouquinho doído, né? A gente
já fez algumas vezes, sabe como é que é. Tem, isso faz parte da mudança. A mudança involuntária, ela é um pouco mais doída, porque muitas vezes não é algo que almejamos, é algo que nos obriga a mudar. Uma doença, uma demissão, é, Uma uma catástrofe. catástrofe, e a pessoa ela tem que readequar a vida dela praticamente de uma forma obrigatória. Então, essas duas formas de mudança, elas causam dor, mas mostra o que a gente quer apontar, que as mudanças elas vão acontecer. Muitas delas com a gente querendo, se esforçando, e muitas delas nos obrigando. E mesmo quando a gente quer mudar, é interessante porque às vezes a gente quer mudar, a gente não está contente com aquilo que se conseguiu na vida, com os objetivos, e quer melhorar. Mas mesmo assim, existe uma parte do nosso cérebro que ele é resistente à mudança, né? Eu quero ter o corpo ideal, mas quando eu quero ir para a academia, o meu cérebro diz assim, fica em casa. Em casa é mais gostoso, a cama Tá é, frio. é, é melhor. Então, é um bloqueio, né? É uma resistência que o nosso cérebro impõe. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá nos primórdios da humanidade, quando o homem ainda era nômade e por necessidade, muitas vezes por aquele local onde ele estava está saturado, já não tem mais a alimentação tão necessária para ele, ele se via na obrigação de mudar. Só que essa mudança não era algo seguro para ele, apesar de, de ser uma necessidade, a mudança muitas vezes significava um perigo, a morte. Ele ia ir para um outro lugar da qual ele não conhecia. Então, essa mudança era a iminência da morte. E com isso, o cérebro ele vai criando uma proteção. Mudar não é bom. Mudar é risco. Mudar é perigoso. Mudar é colocar a tua vida em perigo. Então, nessa busca por segurança, o homem ele acabou desenvolvendo técnicas agrícolas e se estabelecendo em comunidades sedentárias. Era uma forma dele se sentir mais seguro. E mudança, então ele não queria, porque ele queria se manter longe da morte. Né? E a gente traz na nossa genética essas barreiras no nosso psicológico, porque nós trouxemos aquela mesma estrutura física, os traços da humanidade primitiva. Então, muitas vezes a gente quer mudar, mas vem no nosso cérebro, não muda, é doído, é perigoso, te mantém na zona de conforto. Então, muitas vezes a gente não sabe nem por quê, a gente não está contente, quer, pensa, né? Oh, vem o fim do ano agora, já está se aproximando mais um ano aí, 2026, a pessoa faz todos aqueles planos e chega no final do ano, as mudanças elas não aconteceram e às vezes a pessoa fica um pouco frustrada. Por isso é importante a gente entender da onde vem essa resistência, né? Da onde vem essa, essa barreira que nos impede, às vezes, de conseguir as mudanças tão almejadas. Quando nós passamos a ter esse entendimento de que essas dificuldades vão aparecer, é mais fácil da gente aprender a lidar com elas, né? Aprender. Nada mais vai ser tão perigoso no mundo de hoje do que a pessoa ficar parado na inércia e não querer mudar, e não querer
se comprometer com a mudança, de não querer passar por essa dor. A mudança, apesar de trazer a dor, ela também traz muitas oportunidades, né? É, a gente, por manter contato, então eu sei que tu, aí em Portugal, foi muito doído e talvez ainda esteja sendo muito doído, tem que exercer uma paciência, não é algo que se muda e já se colhe os frutos de imediato, mas está trazendo também oportunidades. Sim, Oportunidades de conhecimento, oportunidades de experimentar uma nova cultura, uma oportunidade de talvez um ganho melhor, de uma vida mais estável do que né, se teria aqui, mas é doída. Mas também traz oportunidades, talvez oportunidades que aqui não tivesse tanto. sim. Sabe uma coisa que eu acho que mudou muito, assim, deu um start na mente? É quando tu vê a tua capacidade de ter concretizado algo que às vezes tu não achava que tu era capaz, e aí tu decidiu, não, eu vou fazer aquilo porque eu tenho que fazer, ou porque eu vou passar em cima da minha barreira do medo e eu vou mudar esse jeito de ser, enfim. E quando tu concretiza isso, dá uma satisfação realmente muito grande. E aí eu sempre costumo dizer que é como se fosse degraus de escada, que antes, quando tu tá nesse degrau e tu enfrenta algo que te corrói, tu sobe para um degrauzinho acima e vai ter outras coisas que tu vai ter que enfrentar e tu vai no outro e assim tu vai indo. Parece que a vida, no meu olhar, ela é feita de degraus e aí cada passo que a gente vai dando, que a gente vai subindo um degrau, tem algo mais forte para te concretizar, para te mudar, para te pensar diferente. E à medida que tu tá e tu olha para aquele degrau de baixo, dá muita satisfação. Eu acho que isso é uma das coisas que a vida traz, assim, que traz aprendizado pra gente e traz esse desejo de viver, sabe? Essa vontade, porque tu consegue sentir evolução, vamos dizer assim. O que antes machucava, talvez hoje não machuque mais, mas vai ter outra coisa que vai te machucar também. E aí tu vai enfrentando as barreiras e tu vai subindo, até que vai ter uma hora que tu vai olhar tudo aquilo que tu passou e vai pensar, nossa, como que eu consegui? É um fato, não, não, nada do que tu falou não deixa de ser pura verdade, é verdade, porque cada vez que a gente vence uma dificuldade na vida, é, é satisfatório para o cérebro, né? É satisfatório para a gente. Tu colher o fruto, né? Tu pode ir lá e pegar um fruto, comprar, mas a satisfação de colher é outra. É No diferente. resto também é diferente, não é? Daquilo que tu plantou, daquilo ali. Então, às vezes a gente vê aí vídeo de pessoas fazendo a sua colheita de algo que ela plantou e que demorou e que ela cultivou e ela cuidou, e isso é satisfatório. E também a forma de visualizar isso vai fazer uma grande diferença, né? Algumas pessoas foram, por exemplo, passaram por demissões na empresa e, e naquele momento choraram, naquele momento foi dificultoso, difícil de vencer, sentimento de perda. Teve uma jovem, inclusive, que trabalhou comigo, trabalhou por 7 anos, entrou como jovem aprendiz, e depois de um tempo a empresa, por dificuldades, redução de trabalho, e quando tem redução de serviço, a redução de custo é iminente, e uma hora eles demitiram ela, e foi muito triste para mim, muito triste para ela, né?
muito doído, a gente já estava 7 anos juntos, praticamente eu passava mais tempo com ela do que com a minha família, então a gente sente, eu sou uma pessoa muito sentimental, mas eu vejo que o que no momento, no olhar, era uma dificuldade, em pouco tempo se tornou-se uma oportunidade, né? Essa jovem hoje é uma empreendedora. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de consultar, ver se ela tinha interesse de voltar para a empresa, e ela me agradeceu, disse que se sentia satisfeita de ser lembrada, mas que ela não queria mais não, ela não queria mais ser CLT. E eu fico feliz por isso, né, de ter participado, né, de uma evolução de uma jovem, é, e quando ela trabalhava comigo, eu já dizia para ela, ó, aqui é, a gente, trabalhador, a gente tem um coração, né? A gente tem um coração, a gente tem apego pela empresa, a gente desenvolve amor pela empresa por tudo aquilo que se faz. A empresa tem um CNPJ, ela não tem um coração, ela tem um CNPJ. Ela vai ver o que é melhor e o que é custo, e não vai ter amor nem por mim nem por ti. Então, trabalhe aqui, é uma oportunidade, tu vai aprender muito e tenho certeza que ela aprendeu, inclusive, para os próprios negócios dela. E, mas tu precisa continuar aprendendo, precisa ter um plano B. E ela teve, e eu fico satisfeito de ter participado disso, de ter contribuído em alguma coisa, né? Volta e meia. Ainda há algum tempo atrás, eu recebi lá uma caneta dela de presente, agradecendo, e eu fico feliz por isso. Mas é importante na vida da gente, isso só mostra, né, Che, que na vida da gente nada é fixo, nada é permanente, e que a gente precisa continuamente estar se desenvolvendo, estar fazendo. Essa jovem, mesmo trabalhando comigo, ela fazia um plano de mudança. Tu fez um plano de mudança. Quando a gente faz um plano de mudança, cria oportunidades, a coisa talvez não fique tão dolorida e nos prepare para possíveis mudanças, né? Hoje eu trabalho já há algum tempo como CLT. A minha busca por, por uma oportunidade dentro do desenvolvimento humano é para fazer uma transição de carreira, sim, esse é o meu objetivo. Eu pretendo, daqui mais um tempo, poder trabalhar de uma forma mais ampla com isso, de poder ajudar as pessoas e, quem sabe, um dia estar numa outra carreira, numa outra função que não seja mais dentro da empresa. Eu sempre incentivo as pessoas que lá estão a estarem buscando oportunidades, mesmo que sejam paralelas, né? Não precisa tu ficar só apegado àquilo ali. E, e para isso, para a pessoa fazer essas mudanças, ela tem que ter uma consciência do seu estado atual, da minha condição atual, qual é o meu momento, como é que está a minha vida, eu estou satisfeito com ela, é a vida que realmente eu queria, estou colhendo os frutos que eu gostaria de ter, né? Como é que o local onde eu trabalho é bom, eu sou satisfeito com o meu trabalho, né? A minha vida familiar, eu sou satisfeito com ela, eu sou feliz com a pessoa que eu sou casado, a pessoa que é casada comigo é feliz comigo. Claro que tem as dificuldades, a gente entende, mas na maior parte do tempo, né, A ponto de ter que fazer uma mudança? mas às vezes a mudança que a gente tem, que a gente fala quando a gente faz essa pergunta, às vezes não é no sentido de ter que se separar ou ter que deixar a pessoa, mas no sentido de fazer uma mudança na vida para que o casamento se torne melhor, para que o companheiro que está ali se torne melhor.
Eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo um bom filho, né? São coisas que às vezes a pessoa tem que estar avaliando o momento dela atual. O que é que eu fiz que me trouxe até aqui? Porque foi as minhas ações, foi aquilo que eu fiz, né? Tudo que está acontecendo comigo nesse momento não são coisas do hoje, mas já são coisas de que eu venho trilhando há algum tempo. E é isso que eu estou colhendo hoje. E da forma que eu vou continuar, é o que eu vou colher lá no futuro, né? O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher no futuro. Então, é importante a pessoa fazer essa avaliação, né? Os bens que eu tenho, o salário que eu tenho, é isso que eu quero? Ou eu quero algo melhor? Então, ela fazendo esse levantamento da vida atual, vai ficar mais fácil dela visualizar, né? A gente chama do mapeamento do estado atual, para ela ver se ela quer uma mudança ou se do jeito que tá bom. Tem gente, tem isso, né? Tem gente que acha que do jeito que tá bom, então ela não vai almejar mudança. Embora eu tenho isso como um perigo, né? A pessoa não almejar mudanças, porque o mundo todo ao redor está mudando. Certo. Mas então, como que a gente faz para sair daquele estado que a gente vem já, padrão de fábrica, de que as mudanças são dolorosas, trazem a morte, então eu vou preferir não mudar, ou decidir a mudança? Como que eu faço nesse meio? Como que eu faço para agir? Por que te pergunto? Hoje eu assisti um vídeo que era uma pessoa entrevistando várias pessoas que estavam em situação de rua. E aí ela fez uma pergunta para eles: por que que tu mora na rua? E várias das respostas foram coisas que aconteceram lá no passado, traumas, abusos, enfim, muitas coisas que aconteceram no passado que fizeram com que a pessoa estivesse no estado atual. Só que a ação de por que que tu não sai da rua? As respostas eram muitas vezes, porque todo aquele trajeto de vir, de permanecer ali já estava muito consolidado dentro da mente, sabe? Mesmo que seja ruim, mesmo que diga, tem possibilidade de mudança? Tem, mas tu quer? Parece que esse querer dói, então não vai querer. E aí, o que que faz para ter essa virada de chave? Queria saber a tua perspectiva, por quê? Tu é uma pessoa que passou por muitas mudanças, inclusive nesses 2 anos que eu te conheço. Meu Deus, eu presenciei muitas mudanças, até queria que tu falasse sobre o avião, porque, gente, para mim foi assim um dos primeiros momentos que eu fiquei mais tipo, meu Deus, sabe? Aquele sentimento que eu falei no início que eu digo que a gente sente assim de satisfação, foi esse sentimento que eu acho que eu partilhei com o Volney quando ele me disse que ia realizar um dos seus maiores medos, ele foi, enfrentou e foi muito legal, subir um degrau da escada. E o que que faz, na tua opinião, assim, para dar esse start, sair da zona de conforto e pronto, virei a chave? Chay, assim, ó, claro que às vezes a pessoa tem traumas e tem outras dificuldades que precisa de um especialista para tratar isso, né? O coach, na verdade, ele é um profissional que vai levar a pessoa para o futuro. Ele não olha para o passado, né? Quem olha para o passado são psicanalistas, são psicólogos, psiquiatras, que são pessoas treinadas para fazer essa mudança. O coach, ele olha do estado atual para o estado desejado. Mas eu acredito que uma pessoa que faça um mapeamento do estado atual dela, de como ela está,
de olhar para dentro dela mesmo, de ver quem é o Volney, quem é o Volney. Eu estou contente com o Volney atual, ele está melhorando. Foi praticamente o que eu fiz comigo há 2 anos atrás. Eu não era contente comigo. É, tenho pontos para melhorar, muitos. Vou continuar melhorando, vou fazer uma escalada sem retorno. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar subindo essa escada. Enquanto tiver degrau para ir, eu vou, porque eu me vejo hoje uma pessoa muito melhor do que de 2 anos atrás. Para isso, a gente tem que sair da zona do conforto, tem que lidar com medo. Infelizmente, tem, é doído, mas é a pessoa ter essa consciência, né? Enquanto a pessoa não tiver essa consciência, eu te mandei esses dias ali um, uma escada lá, um desenho, não lembro exatamente o nome dessa ferramenta, que eu ainda tenho muitas ferramentas do coach que eu não lembro todos os nomes, é, mas é uma escada que a pessoa, se ela não tiver noção do estado que ela está, né, desse morador de rua que tu falou, provavelmente ele não tem consciência do estado dele atual para chegar no estado desejável, e aí ele não vai conseguir. Então, se a pessoa pegar um papel, como diz, um papel de pão, e começar a escrever ali o estado dela atual, eu sou feliz comigo, mas ser sincera com ela mesma, sabe, Chay? Falar do profundo, lá do interior, sou feliz comigo, estou contente com a minha casa, estou contente com o meu carro, estou contente com o meu emprego, estou contente com a minha vida familiar, estou contente com a minha esposa, estou contente com o meu marido. O que eu posso fazer para melhorar? Né? É, às vezes as pessoas estão descontentes e não faz nada para melhorar. Então, quando ela começa a escrever e botar ali o estado dela atual, pode ser que ela almeje, desperte nela a consciência do querer mudar. Já é um próximo caminho, e aí ela pode contar com a ajuda de alguém, né? Um coach, às vezes um psicólogo, às vezes para tra tratar e ajudar. Né? É, eu vi uma técnica muito interessante, eu não sei se tu chegou a assistir, eu achei isso muito legal. É tu escrever uma carta para a Chay de 10 anos atrás. Escreve. Uma hora tu faz isso. Faz uma carta agradecendo a Chay de 10 anos atrás. Tudo que ela fez, as dificuldades que ela passou, e bota tudo ali. Vai botando. Escreve, tu está escrevendo uma carta para a Chay lá. Olha, Chay, eu quero te agradecer por, pelas dificuldades que tu passou, por ter ido morar sozinha, ainda muito jovem, por ter enfrentado isso, por ter enfrentado aquilo, por ter passado um casamento conturbado, por ter passado isso, por ter passado aquilo. Quero te agradecer principalmente porque não ter desistido. Uhum. Porque se a Chay lá tivesse desistido, a Chay de hoje não estaria em Portugal. Então, a não desistência é a parte mais importante. Então, é agradecer ela. E depois de tu ler, de tu escrever essa carta, ir uns dias e volte e meia, lê um pouco dela. Né? Lê ela, lê ela. Depois de uns dias de tu ler ela e ter bem a consciência, tu vai lá e agora tu vai pegar um outro papel e outra caneta para escrever outra carta. Mas tu vai escrever para a Chay com 36 anos, a Chay de 36 anos escrevendo uma carta para a Chay de hoje. Como é que a Chay de lá vai estar? Porque é as ações da Chay de hoje
e vai levar a Chay dos 36 anos. Como é que a Chay vai estar? Ela vai ter a casa própria dela? Ela vai Uhum. ter o carro dela? Ela vai estar trabalhando de manicure ainda? Ou ela vai estar num outro serviço? Vai estar em Portugal? Ou vai estar em outro país? Alemanha? Irlanda? Aonde? Um país melhor, no Egito? Aonde, né? A gente já conversou de tantos países. Ou vai ter voltado para o Brasil? Mas as ações da Chay de hoje, dos 26 anos, 26, estou certo, né? Vou falar sobre isso. E vai levar as ações da Chay de 36. E eu achei essa técnica muito legal, porque ela dá uma consciência para a gente, né, do estado atual para o estado desejado. E se a Chay de hoje não desistir, a Chay de lá vai agradecer. Isso, eu acho que também é importante observar realmente, ter aquele desejo para assim poder atrair para si, né? Porque eu estava até conversando com a minha cunhada hoje sobre exatamente esse raciocínio. Quando eu já tinha o desejo de vir para Portugal, mas nunca foi algo assim levado a sério, foi só comentários da boca para fora. Mas teve uma época que eu cheguei e eu decidi, eu vou, e eu vou. Não sabia como, não tinha dinheiro suficiente, não, não tinha estrutura mental suficiente, mas foi a decisão que fez dar esse ponto de partida. E aí eu vejo assim, entrando um pouco mais na prática esotérica da coisa, eu acho que eu desejei tanto e eu vi como realidade que as coisas foram acontecendo e veio dinheiro e veio apoio e veio tudo e já estou aqui 4 meses e as É o universo colaborando, né? é, O universo colaborando. Tem uma. As perguntas, é, elas são importantes para o dia de para o nosso dia a dia, para nossas mudanças, para almejar o que a gente quer. Então, quando tu começa a criar essa 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 mentalidade de vou mudar, eu será que eu posso ir para Portugal? Será que eu tenho condições de ir? Tu já começa a criar ali o desejo, a ver a oportunidade. E vai, acreditar que é capaz, como é que é? acreditar que é capaz e querer fazer acontecer. E aí, as coisas, por incrível que pareça, né? Nós, seres humanos, quando a gente começa a criar isso na cabeça, essa mentalidade de fazer pergunta, de querer, de começar a dar os passos, mesmo que pequeno, as coisas elas começam a fluir e acontecer. Por favor, Fê, fala a história do avião. As pessoas esperam, as pessoas esperam. Então, o avião foi algo muito magnífico para mim, porque por várias vezes eu já tive a oportunidade de conhecer parte da Santos Brasil, lá em Santos, e eu sempre me esquivei para não ir, justamente pelo não Respeito. gostar de altura, por ter medo de avião, né? E com as mudanças que eu vinha planejando desde 2023, quando apareceu a oportunidade de novamente em Santos, a gente ia ficar uma semana lá desenhando um novo sistema para a empresa aqui em Bituba. Eu disse, agora, ou eu mudo ou eu não mudo, ou eu venço ou eu desisto, e eu não posso desistir, porque se eu não estou contente com esse Volney de hoje, puxa, se eu desistir agora, e mesmo que eu vou ficar descontente com o Volney daqui 10 anos. Então foi uma oportunidade, não foi algo fácil, né? Mas foi muito prazeroso depois, muito
muito feliz, inclusive foi com uma pessoa fantástica que aprendi a gostar, que foi meu supervisor, né? Hoje não está mais na empresa também, teve uma outra oportunidade, e ele também é a primeira vez dele de avião, então era nós dois ali. É, foi bem tranquilo, foi no fundo, depois que o avião levantou, o voo foi bom e não tem mais como desistir, né? Mas foi Depois muito legal. falou que ainda foi rápido. É, as dificuldades, aquilo que a gente cria, as crenças limitantes, às vezes, ó, o maior empecilho, o maior impedimento do progresso individual, do processo de melhoria da pessoa é ela própria. Nós somos os nossos maiores, a nossa maior barreira. Se a gente conseguir vencer a nossa barreira interior, as barreiras que nós mesmos nos colocamos, existe um leque de oportunidades na vida incrível. E eu tenho certeza que isso está acontecendo comigo, tenho certeza que isso está acontecendo contigo, tem acontecido com muita gente, porque eu vejo que a cada dia mais são pessoas, e isso tem trazido um conhecimento muito fantástico e uma melhoria muito grande para as pessoas fazer as mudanças tão necessárias e tão almejadas. Então, é muito bom quando a gente chega num estágio que a gente vê que as mudanças elas têm acontecido, né? É satisfatório. Tenho certeza que muitas vezes tu anda aí em Portugal e pensa assim, meu Deus, apesar de sentir saudade, apesar de ter as dificuldades que a gente sabe que tu enfrentou aí, mas tem a parte satisfatória de que estou aqui por mim, né? Não tem. E às vezes as pessoas pensam que fazer mudança é só a busca do dinheiro, e às vezes não é nem só a busca do dinheiro, é a satisfação de conseguir vencer aquilo. Sim. Para mim, é o que está sendo o maior de tudo. É a questão do individualismo mesmo, de eu aprender certas coisas dentro de mim e muitas mudanças na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de se comportar, porque é realmente aquilo que tu disse do conforto e eu ter largado tudo e aberto mão de certos confortos e chegar aqui e ser totalmente diferente. Uma cidade que tu não conhece. Eu saí de uma cidade muito pequena, onde eu sabia onde todas as ruas levavam e eu já tinha explorado a cidade inteira, então eu sabia todos os caminhos. E aqui a gente anda, cada dia a gente descobre uma rua nova, uma estrutura nova, uma casa nova, coisas diferentes que sai totalmente fora de como era a rotina. E outra coisa que eu senti assim muita diferença foi porque, querendo ou não, é pouco tempo para mim ter conexões aqui, então eu passei a fazer coisas sozinha. E o raciocínio que eu trago com a minha cunhada é de que se a gente não fazer, a gente não vai ter experiência para contar. Eu falo para ela assim: se tu for deportada hoje, o que que tu vai contar que tu fez em Portugal? Suei, ralei a trabalhar, mas pronto, não aproveitou nada. Então, eu tô tentando, porque é muito difícil para mim, é algo que é dificultoso mesmo, e quando eu consigo fazer, eu sinto muita satisfação, é fazer as coisas por mim. E esses dias eu queria ir num lugar onde eu não tive companhia para ir comigo, e eu pensei assim, ou eu vou, ou eu fico. Então, eu botei meu fone de ouvido, coloquei no Google Maps o lugar que eu deveria ir e fui e cheguei lá. E quando eu cheguei, que eu olhei assim, foi muito satisfatório, porque eu enfrentei uma barreira que não é algo que é fácil, mas enfim, foi muito bom. E Eu tenho,
A gente falou do avião, né, Chay, mas não foi só o avião, não foi só um impedimento na minha vida, foram muitos, né? A crença religiosa, a barreira, né, por muitos anos pertencia a uma religião e acaba a gente tendo crenças e Que limitam a que nos impede de dar maternidade. de nos dar um passo adiante em vários sentidos, né? É, e eu até eu dirigi para mim, meu É, Deus, apesar de eu ter carteira de habilitação, ter o carro, ter seguro no carro, e ali em Tubarão já era uma dificuldade, já não gostava, aí ficava assim, não, quilômetros. dá desculpa, né? A pessoa dá desculpa. E quando a gente foi naquele, lá Balneário? em Balneário Camboriú, lá no Polozzi, lá, Porque foi a tua virada de chave foi lá, né? Tu podia contar sobre isso. e foi em vários sentidos, né? Puxa, saí mais longe que eu tinha ido para lá, eu acho que foi em Itajaí, que era uma estrada, nem entrei dentro de Itajaí, né? Era só a BR. Mais longe para o sul, eu acho que eu tinha ido, Criciúma. é, acho que nem foi Criciúma, foi ali em Termas do Gravatal. Uhum. Foi o lugar mais longe que eu tinha ido. 1 hora e meia de Então, viagem. então a gente, pô, estivemos dentro de Balneário, Camboriú, andamos lá, passeamos, né? E, e começou dali vencer as barreiras, as dificuldades. Então, é, vencendo essas, né? Fui para Balneário, depois fui até Nova Veneza, e Depois foi na Serra. fomos na Serra. Quer dizer, o avião foi ficando mais curto. Sim. Né? A gente se vencendo as pequenas, é por isso que às vezes as pessoas acham que tem que fazer uma grande mudança. Não, a pessoa pode até usar o método do Kaizen, né, que é fazer mudanças contínuas, mudanças pequenas, mas contínuas. E mas agir, agir, né? Então, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma mudança de vida, eu quero melhorar a minha vida financeira. E às vezes melhorar a vida financeira não é nem ganhar muito, é não gastar tanto. Então, ela pode é, fazer um plano de ter uma reserva de emergência. Olha, eu vou criar uma reserva de emergência, né? Eu não sei o dia de amanhã, pode me quebrar o carro, pode, sei lá, acontecer alguma coisa, eu preciso dar uma manutenção na casa. Ela não vai precisar se endividar porque ela vai ter uma reserva de emergência. Então, ela pode criar uma meta de 6 meses, 8 meses, eu vou depositar um trocado e já estabelecer, porque o cérebro nosso, ele é incrível, né? Ele é uma máquina incrível, mas ele não gosta de esforço, ele não gosta de queimar energia, ele é acomodado. Então, se tu não bota data de como, quando, tu não vai chegar ao teu objetivo, né? Uma pessoa, eu quero emagrecer, mas por que tu quer emagrecer? Como que tu quer emagrecer? O que é que tu precisa fazer para emagrecer? É, quanto que tu quer perder de quilo, em quanto tempo, é, sabe? Então, quando tu começa a botar, e é isso que às vezes o coach faz com as pessoas, né? É botar aquilo que ela quer num papel e estabelecer data, limite, prazo,
E aí é onde a pessoa, aquilo mesmo que ela disse, é o que ela quis, ela que almejou, e ele só vai estruturar ela para dar os passos, né? O coach, na verdade, a palavra coach, ela vem de carruagem, né? Que é pegar uma pessoa de um local e levar para outro, tirar do local A e levar para o local B, vamos dizer assim, do estado atual para o estado desejado. Então, se a pessoa ela começa a botar metas pequenas, cumprir as metas pequenas, ela vai estar mais com uma proposta maior para depois fazer mudanças maiores. Agora, se ela não conseguir fazer a pequena, dificilmente vai fazer as maiores. Uhum. Só que tem uma coisa também para acrescentar, que nessas mudanças que às vezes a gente fala assim, parece que foi uma coisa tão fácil de ser feita, mas, por exemplo, na viagem de balneário, certamente a gente errou algumas ruas, certamente a gente não soube onde estacionar, certamente deu um pouco de nervoso porque às vezes uma rua era contramão e a gente não conhecia e não sei o quê. Então, hoje, é claro, olhando lá para trás, a gente pensa como a gente é bobo, né? De talvez ter medo daquilo que hoje para nós não é nada, mas no momento sempre vai trazer um pouco de sofrimento, um pouco de incerteza, um pouco de, né, dúvida se realmente eu estou indo pelo caminho certo ou não. Mas eu gosto de trazer a perspectiva de que cada momento difícil que a vida traz é para nos ensinar algo e que aquilo ali tinha que ser, tanto para trazer a nossa evolução, quanto para fazer com que a gente aprenda algo, ensine algo para alguém. Então, tudo vai se encaixando no momento. Isso me traz um certo tipo de ajuda, porque quando eu estou no pico maior de coisa ruim, de eu achar que não tem mais saída, acabou minha vida, Uhum. eu tento pensar que aquilo ali é necessário, porque algo eu vou tirar daquilo ali, e geralmente o pico desce, e aí as coisas clareiam e a gente consegue resolver, e enfim vai ficando lá para trás. E se não faz, não ia sentir isso, né? Não, se eu não tivesse ido, eu não ia passar pelas dificuldades que passei, ah, porque a pessoa que ela tem uma resistência, uma mudança, ela cria nela uma pressão psicológica, né? E se eu não tivesse passado por isso, eu também não tinha conhecido Balneário Camboriú, que foi uma maravilha, né? E já fui uma outra vez lá e já tenho uma outra vontade de ir de novo. São lembranças muito boas que ficaram. Então, foi uma dor que eu vivi, mas que foi boa, que acrescentou, que ensinou, que transformou. Então, a gente não tem que ter medo da dor, a gente tem que pensar no auge, né? E aí também é uma coisa importante que tem nessa gestão da mudança, de querer mudar, é a pessoa encontrar pessoas que te apoiam a mudança, pessoas que vibram contigo, que comemoram contigo, que te apoiam, né? Não é pessoas que te botam para baixo ou que te desincentivam. Então, é importante a pessoa estar munido dessas pessoas, olhar quem anda contigo, quem realmente vai te fazer crescer, quem realmente vai te ajudar. Às vezes não vai dizer tudo, né? Tudo que a gente quer ouvir, às vezes vai dizer algo que parece não ser tão bom, mas que depois faz sentido, né? Então, isso é muito legal, né? Depois que a gente vai transformando a vida da gente, vai vendo, vai sentindo e o peso da mudança faz bem, é muito bom. Sim, Uma das coisas que a gente não falou aqui, sim, tô mas eu vou pensando, falar, outra conexão.
conexão, tô com Eu conexão vou, eu vou portais. falar, eu vou Fala, falar, eu vou falar, porque para mim, de todas as mas fala mudanças, só um pouquinho, para a gente se tá, estender mais no próximo. das mudanças maiores na minha vida, que mais me transformou eu por dentro, foi a ayahuasca, porque essa foi magnífica, né? Sim. E, então, pô, A nós todos, né? né, foi uma coisa que eu virei um defensor, não ganho nada, não sou patrocinado, não sou patrocinado por índio nenhum, né? Olha, Mas essa história é muito boa. Essa muito história boa, é né? muito boa porque realmente foi uma resistência bem grande e que agora, olha, vocês veem falando assim com esse sorriso, não imagino o que eu já passei. Mas essa a gente ainda vai conversar no futuro. Aham. Mas é isso, é a pessoa aceitar, é a pessoa olhar o seu estado dela atual, é aceitar a realidade nua e crua, né? Não negar, porque se tu nega que tu precisa de uma mudança, tu não vai mudar. Então, aceitar a situação no sentido de reconhecer que a minha situação hoje não está legal, eu preciso mudar, isso vai ser o primeiro passo para a transformação da pessoa, né? Poder aceitar a mudança é muito legal. Hoje eu assisti um vídeo da faculdade a respeito. A pessoa, a professora fez uma analogia para aquele vídeo que eu gostei muito, né? Tem uma moça bonita na rua e ela ia do lado da pessoa, daqui a pouco ela pegava na mão de um homem, de uma mulher, e a primeira coisa que a pessoa tem é se assustar e já puxar a mão, né? E muitos não quiseram, meio que xingaram, outros se abaixaram, outros correram, e outros deram a mão e foram. E aí a professora disse assim, ó, imagina que aquela moça ali fosse a mudança. Uns não quiseram, outros tiraram a mão, outros xingaram, criticaram, e outros deram a mão para a mudança. Então, é isso. Se tu dá a mão para a mudança, se tu está aceitando ela como uma mentora, como alguém que vai transformar a tua vida, vai ficar bem mais fácil da gente transformar a vida da gente, né? A gente também pode fazer uma analogia com o GPS, quando a gente vai mudar a gente, quando foi para Balneário, a primeira coisa que a gente foi botar no GPS, né, onde é que a gente estava e para onde é que a gente quer ir. E aí ele vai traçando os caminhos por aqui, por ali, aqui tem menos movimento, aqui tem Onde a menos pedágio, né? E a gente vai escolher os caminhos que ele vai nos dar. Então, o primeiro passo, reconhecer o estado atual, onde é que está e onde é que eu quero chegar. Conseguir visualizar um todo, se tem dificuldade, procure a ajuda de alguém, mas não deixa, né, não deixe de fazer as mudanças porque elas são importantes, elas servem para o crescimento pessoal e quando a gente muda a vida da gente, né, o interior da gente, a gente não está só mudando a gente muda as pessoas à volta da gente, vai te tornar uma pessoa melhor, né? Um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, e isso é talvez o mais magnífico do ser humano. Nem toda mudança e nem todo sucesso é dinheiro. O dinheiro é só uma consequência das coisas boas que vêm e a pessoa tem que aprender, né? Mas isso é a mudança. Eu tenho um filósofo
Heráclito de Éfeso, que ele diz que um homem jamais ele pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque nem a água será a mesma, nem o homem será o mesmo. O rio ele está correndo, então a gente está mudando e a gente tem que ter isso em mente. As mudanças elas vão acontecer, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, se a gente se preparar, é menos doído. Gandhi também ele faz uma provocação, né, dizendo assim, ó, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu quero mudar alguma coisa, começa por si, começa mudando. Eu quero mudar o meu marido, eu quero mudar a minha mulher, começa mudando assim. Automaticamente a gente vai transformando, né, as pessoas. Né? Eu tinha há um tempo atrás, eu era uma pessoa muito resistente à mudança. Não gosto nem de lembrar disso, porque é uma coisa que me deixa triste, é, porque às vezes a gente não entende. Mas hoje eu vejo o quanto isso é importante. Mas também servir de aprendizado, com certeza vai servir para ensinar outras pessoas a se abrirem para mudança, às vezes até dentro da própria empresa, quando a empresa propõe uma mudança, a primeira coisa que vem na cabeça é a negação, é a resistência, é, é o medo, às vezes por falta de comunicação, o primeiro medo é isso não vai dar certo, a primeira coisa é a pessoa ser negativa, né? E eu sempre tive muito isso arraigado dentro de mim, e é uma luta constante, estou em transformação, estou em processo, não sou perfeito ainda e muito longe de ser, mas se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém que fosse positivo, eu diria: abra um leque de oportunidades, deixe a mudança transformar a sua vida. Pense, analise, veja o estado atual, veja o que é que não está de bom na vida e busque por essa mudança. Estamos aí. Se alguém deixar uma pergunta, deixar uma dúvida, alguma coisa que a gente puder colaborar, vamos aí depois responder, fazer o que for necessário aí para ajudar as pessoas na sua evolução e também nos ajudar, né? Eu te curo, você me cura. Ai, gente, que bom que a gente chegou até o final. Pelo que eu tô olhando aqui na minha telinha. Parece que deu certo. Certo, Breno. Ai, eu espero muito, porque para que a gente possa continuar, quem sabe no próximo a gente pode abrir aí o assunto de ayahuasca para dar bastante. A gente poderia até deixar aí as pessoas dar uma sugestão, né, Chay? O que é É, que claro. um tema que seria legal, claro que a gente vai analisar também. Tem que ser um tema que a gente conheça, né? Porque também a gente não sabe de tudo, estamos aprendendo. É, mas eu acho que isso que é o legal. O fato de a gente não saber e de que a gente quer compartilhar com as pessoas também um pouco que a gente sabe, e aí às vezes tu vai abrir de uma maneira, eu vou abrir de outra, e às vezes uma pessoa traz um comentário que talvez a gente nem tenha parado para pensar, e aí a gente abre mais um portal e a gente faz essa conexão, e aí são temos dois olhos, juntando com mais dois, dá um, porque a gente cria mais uma visão daquilo que eu olhei, tu olhou e se fundiu e criou mais um. Então eu acho que essa ideia é muito boa para Então, tanto a gente isso ter conhecimento quanto passar para o outro também. vamos abrir aí um brainstorm virtual, dar uma enxurrada de ideia aí, a gente escolhe uma. Verdade, verdade. Então é isso, meu povo. Vou finalizar por aqui. Quero agradecer de todo o meu coração vocês que continuaram e viram até o final, porque olha, a gente falou por aí 1h04 deu aqui já. Então, quem assistiu até agora, muito obrigada, gratidão imensa. Quero te agradecer, Pre, quero
parabenizar a gente por ter feito mais essa mudança e que venham muitos e que sejam muito benéficos para todos nós. Eu acho que vai servir, sabe para quê, Chay? Para tuas clientes aqui de Imbituba, do Brasil aí, Tubarão aí, quem já foi tua cliente, já passou aí com, já deixou as unhas nas tuas mãos, Sim. assistir e matar um pouco da saudade, né? É, pode ser. Mandei um coraçãozinho para mim. Então tá, Então Pre. tá. Beijo, Tchau, um abraço, tudo de bom, igualmente. boa noite.